Ó, o Quinto Maroto soltou uma opinião polêmica num vídeo dele, dizendo que o filme de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban é o pior filme da saga. E esse é justamente o filme favorito de grande parte da comunidade de fãs de Harry Potter. Será que o Quinto Maroto tem alguma razão no que ele tá falando? Ou ele só ficou louco da cabeça mesmo? Cola comigo e vamos analisar esse vídeo. Lumos Maxima. E aí, meus bruxos? Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Mais um react maroto aqui no canal pra gente reagir ao vídeo que o Quinto Maroto publicou recentemente, falando a opinião dele sobre o filme de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E já no título, ele dá uma declaração polêmica, afirmando que Prisioneiro de Azkaban é o pior filme de todos os filmes de Harry Potter. Bom, a gente vai ter que assistir o vídeo para poder entender os argumentos dele e ver se essa declaração faz sentido, né? Lembrando que isso é a opinião dele, é a opinião do Quinto Maroto e todo mundo tem direito a dar sua opinião, né? A gente pode concordar, a gente pode discordar, mas o respeito é fundamental nessas horas. Mas bora lá, bora assistir o vídeo e entender quais são os argumentos aí do Quinto Maroto para dizer que Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban é o pior filme da saga de Harry Potter. Bora lá. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban é a pior adaptação de Harry Potter, o queridinho dos fãs. Filme esse que completou 20 anos de lançamento esse ano e volta aos cinemas no dia 4 de junho. Hoje eu vou mexer em um vespeiro e colocar minha cabeça a prêmio, porque eu vou trazer pra vocês as grandes razões de Prisioneiro de Azkaban ser a pior adaptação da franquia. Fala galera, eu sou o Vini e sejam muito bem-vindos ao Quinto Maroto. Marotos, o vídeo de hoje é um vídeo polêmico porque grande parte dos fãs de Harry Potter tem Prisioneiro de Azkaban como filme favorito. E provavelmente já estão assistindo esse vídeo prontos pra clicar no botão de dislike. Mas calma aí Marotos, assiste o vídeo primeiro, se eu não te convencer e você ainda quiser clicar no botão de dislike, aí beleza. Vai lembrar Marotos que eu vou sempre diferenciar o que for um fato do que for a minha opinião, tá? Vou deixar sempre bem claro que é a minha opinião, porque daí você pode concordar ou discordar de mim, a gente pode até debater aí no chat, beleza? Prisioneiro de Azkaban foi o filme que marcou a saída de Chris Columbus como diretor de Harry Potter e trouxe Alfonso Cuarón como diretor. Ele trouxe uma fotografia muito diferente e maravilhosa pro filme, diferente do que estávamos acostumados nos dois filmes anteriores. Pensou que eu ia só falar mal do filme, né? Claro que não, marotos. Eu gosto muito do filme, não me entenda mal. Eu me divirto bastante assistindo os filmes, mas se eu tivesse que ranquear a minha adaptação de Harry Potter favorita, ele não estaria nesse pedestal que a galera coloca. Então aqui eu vou apontar algumas coisas pra você refletir se Prisioneiro de Azkaban realmente é tudo isso, ou se virou um senso comum entre os fãs e criadores de conteúdo que ele é o melhor filme. E às vezes você só tá seguindo essa onda sem sequer analisar se o filme realmente é a melhor adaptação. Como eu disse, marotos, é inegável que a fotografia do filme é muito bonita. Trazendo uma coloração diferente também, né? O filme é muito gostoso de assistir. Sem contar que ele traz alguns elementos que todo mundo gosta de ver em um filme, como criaturas mágicas, lobisomens e viagem no tempo. Mas ao mesmo tempo que isso deixa o filme divertido de ver, isso também destrói com a construção da história. Marotos, vale lembrar que os filmes de Harry Potter são uma adaptação dos livros. A gente sabe que não tem como seguir à risca tudo que tá ali no livro. Então é inevitável que a gente tenha que tirar uma coisa ou outra do livro e adicionar coisas que não existem no livro para trazer algum sentido que, se fosse seguido à risca, não ficaria muito bom para uma adaptação cinematográfica. Porém, marotos, muita coisa no filme acontece de forma totalmente diferente, o que pode trazer margem para uma interpretação errada quando a gente está assistindo, ou até para uma não compreensão de uma cena em questão, por exemplo. E aqui vão alguns exemplos, marotos. A incoerência da Hermione. Presta atenção nessa cena aqui, ó. E o lobisomem só responde ao uivo de sua espécie. A Hermione fala as seguintes palavras: um lobisomem só responde ao uivo de sua própria espécie, certo? Beleza, aí mais pra frente ela imita um lobisomem e o Lupin transformado simplesmente ignora uma presa na frente dele, vira e sai correndo porque supostamente alguém da sua espécie o chamou. Então, a menos que a Hermione seja um lobisomem, né, e ninguém saiba, ou uma ótima imitadora, isso mostra uma grande incoerência com o que ela mesma havia falado lá na aula do Snape. Ok, Vini, mas isso não é motivo pra ele ser a pior adaptação. Beleza, marotos, vamos. Realmente isso não é motivo pra dizer que o filme é a pior adaptação, mas tem uma questão aí. Eu vejo muita gente falar de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban como se fosse um filme sem falhas, um filme perfeito. E eu nem digo que as pessoas estão falando isso explicitamente não, tá? É a reação das pessoas, é a maneira como que elas transmitem a opinião delas sobre o filme, a sensação que elas passam, né? Quando elas falam de Prisioneiro de Azkaban.
Mas o filme, ele tem sim grandes falhas de adaptação, assim como praticamente todos os outros filmes de Harry Potter. Vamos lá. Viagem no tempo. Ah, marotos, viagem no tempo. Tá aí uma coisa que todo mundo que assiste bastante filme gosta, né? O problema da viagem no tempo em Prisioneiro de Azkaban é que eles mudaram 90% dos acontecimentos. Não foi uma alteraçãozinha ali pra fazer mais sentido, não. Eles alteraram tudo, ao ponto de deixar tão próximo do teorema de Bootstrap que as pessoas acreditam que esse é o método de viagem no tempo usado pela autora, quando na verdade ele não é. A autora criou seu próprio método de viagem no tempo usando vários elementos distintos, mas isso tudo foi apagado dos filmes. Mas mais pra frente eu faço um vídeo falando só sobre viagem no tempo, porque esse aqui é só sobre Prisioneiro de Azkaban. Ele pode deixar pra lá, ele pode deixar pra falar sobre a viagem do tempo depois, mas eu não consigo. Eu preciso falar, eu preciso hablar sobre isso. Nessa questão sobre a viagem no tempo, ele tá coberto de razão, galera. E eu vou tomar um tempo aqui considerável para falar sobre isso, porque eu acho muito importante esclarecer esse ponto. De fato, o filme mudou completamente a maneira como que a viagem no tempo acontece lá no livro. E realmente, isso fez com que muita gente, inclusive criadores de conteúdo de Harry Potter, afirmassem que o paradoxo de Bootstrap é o sistema de viagem no tempo usado em Harry Potter. E realmente a viagem no tempo no filme apresenta várias características muito parecidas com o paradoxo ou teorema de Bootstrap. E aí, saca só, a lógica por trás do paradoxo de Bootstrap é que as coisas influenciam e dão origem a elas mesmas. Tipo assim, isso significa que num cenário onde uma viagem para o passado é possível, a partir das interações dessa viagem no tempo, tudo acontece como já aconteceu antes. Passado, presente e futuro vão acontecendo ao mesmo tempo. Esse tipo de sistema de viagem no tempo ficou muito famoso com a série Dark, que rolou, acho que entre 2017 e 2020. Inclusive, eu acho que essa série deixou muita gente emocionada por aí, e por isso algumas pessoas saíram dizendo que esse é o sistema de viagem no tempo usado em Harry Potter. E como eu disse antes, realmente, a maneira como a viagem no tempo acontece no filme de Prisioneiro de Azkaban se parece demais com o paradoxo de Bootstrap. Mas na história original, essa viagem acontece de uma forma totalmente diferente. A verdade é que a única característica do paradoxo de Bootstrap que acontece na viagem no tempo no livro é o Harry salvando o próprio Harry. A autora J.K. Rowling nunca confirmou qual o sistema de viagem que ela utilizou na obra dela. E mais, tem um texto canônico do Wizarding World que refuta completamente a afirmação de que o paradoxo de Bootstrap é o sistema de viagem no tempo em Harry Potter. O texto foi escrito pela própria autora e foi publicado em abril de 2015. E a publicação está disponível ainda no site oficial do Wizarding World. Nesse texto da autora, ela fala sobre o curioso caso de Eloise Mintumble, que era uma inominável que estudava o tempo no Departamento de Mistérios. Em 1899, Eloise viajou para o ano de 1402 e ela acabou ficando presa no passado por 5 dias. Quando ela finalmente foi resgatada, o corpo dela tinha envelhecido quase 500 anos. Porque é assim que acontece na viagem no tempo de Harry Potter. O viajante do tempo envelhece o número de anos que ele viajou. Enfim, Eloise acabou morrendo depois de ser levada para o Hospital St. Mungus, afinal ela tinha envelhecido 500 anos e o corpo dela não aguentou isso tudo. E aí, a autora ela também diz que durante o tempo que ela esteve no passado, Eloise causou grandes perturbações na vida das pessoas que ela conheceu. As interações dela fizeram com que 25 descendentes dessas pessoas simplesmente desaparecessem no presente. Isso sem falar que essa viagem desestabilizou completamente o tempo, fazendo com que uma terça-feira durasse 2 dias e meio e uma quinta-feira apenas 4 horas. E aí, galera, como eu falei antes, o paradoxo de Bootstrap ele acontece quando um objeto ou informação existe sem nunca ter sido criada. É tipo uma pessoa que viaja para o passado, entrega uma invenção para si mesma e no futuro essa mesma invenção é levada de volta para o passado. Sacou? O ponto-chave é que a origem do objeto ou da informação é circular e nunca realmente criada do zero. Agora, no caso de Eloise Mintumble, a coisa é bem diferente. A viagem no tempo dela bagunçou tudo no tempo e no espaço, mas não criou um ciclo onde algo existe sem uma origem clara. O corpo de Eloise envelheceu de forma linear porque ela passou muito tempo no passado.
As mudanças que ela causou no passado tiveram consequências no presente também, como o desaparecimento de descendentes aí, né, que sumiram, que desapareceram. Mas isso não resultou numa situação onde alguma coisa passou a existir sem ter sido criada do nada. Não tem aquele ciclo temporal maluco onde causa e efeito se misturam e ficam indistinguíveis. E esse é justamente o texto onde a autora explica como funciona a viagem no tempo no universo dela. Então, mais uma vez, J.K. Rowling nunca disse explicitamente qual foi o sistema de viagem no tempo usado na obra dela. Então, qualquer pessoa que diga que foi o paradoxo de Bootstrap está fazendo uma suposição ou uma teoria, porque nem mesmo a autora falou qual sistema ela utilizou. O que a gente pode afirmar seguramente é que no texto em que ela explica sobre a viagem no tempo no universo dela, ela descreve alguns aspectos e características que não fazem parte do paradoxo de Bootstrap. Mas Bruno, e quanto ao Harry salvando ele mesmo? Isso não é uma característica do paradoxo de Bootstrap? Sim, essa é uma característica que a gente vê também no paradoxo de Bootstrap, e não apenas nele. Vejam só. O Harry salvando o Harry também poderia se encaixar no paradoxo do círculo fechado, na teoria da consistência de Nykov, paradoxo da informação e paradoxo ontológico. Então, assim, sendo bem sincero mesmo, tipo Bruno Sincerão, pra mim, essa história de que o paradoxo de Bootstrap é o sistema de viagem no tempo em Harry Potter só começou a surgir por causa da modinha que se criou depois da série Dark. Como eu citei anteriormente, existem vários outros paradoxos que poderiam explicar o Harry salvando ele mesmo. E aparentemente, J.K. Rowling bebeu de várias fontes para gerar o seu próprio sistema de viagem no tempo específico. Mas o fato é que ela nunca disse o nome desse sistema. Enfim, desculpa aí eu tomar todo esse tempo para poder esclarecer isso, mas esse é um assunto que eu acho muito importante e que merece atenção, porque eu ainda vejo muito fã da saga replicando teorias de outras pessoas como se fossem fatos canônicos, como se a autora já tivesse confirmado o assunto, quando na verdade, não, ela nunca confirmou nada sobre isso. Mas bora lá, vamos voltar pro vídeo. Vamos lá. Ó, marotos, em 10 segundos eu vou te mostrar 3 coisas que simplesmente não existiram e que indiretamente mudam a sua percepção sobre algum personagem. Tá vendo essa cena aqui da Hermione jogando as pedras pra avisar o Harry e a Hermione do passado? Não acontece. Inclusive, essa cena aí é bastante usada para poder justificar a suposição de que o paradoxo de Bootstrap ele é realmente o sistema de viagem no tempo em Harry Potter. E a cena, originalmente, ela simplesmente não existe. Essa cena não existe no livro. Então, vamos lá, vamos voltar. Snape protegendo o trio? Não, nem de longe. Hermione uivando para o Lupin, adivinha? Cara, desculpa, mas eu tenho que parar de novo. Desculpa, eu tentei não parar, mas eu tenho que parar de novo. Mano, essa cena do Snape protegendo o trio é uma das coisas mais forçadas dos filmes de Harry Potter. E isso vai completamente contra as características e a personalidade do personagem. Sem falar que isso contribui muito para toda essa romantização criada à volta do Snape. Para vocês terem uma ideia, recentemente eu recebi um comentário num dos vídeos aqui do canal que dizia mais ou menos assim: o Snape fez mais pelo Harry do que o próprio Tiago. Nem salvar a própria família dele ele conseguiu salvar. Putz, sério mesmo? Até onde que vai a passada de pano quando a pessoa é apaixonada por um personagem, né? Gente, dizer que o Snape fez mais pelo Harry do que o próprio Tiago é sacanagem. É sacanagem. É o puro suco da sacanagem, né não? Porque, gente, Tiago só foi morto e o Harry precisou viver sem pai e sem mãe por causa do próprio Snape. Ele foi um dos principais responsáveis pela morte dos Potter. Então, assim, dizer que o Snape fez mais pelo Harry do que o próprio Tiago, que era pai dele, quando o próprio Snape é um dos responsáveis pela morte da família do garoto, é um sacrilégio. Não tem condição. Pera lá. Mas enfim, é exatamente esse tipo de comentário que acaba sendo gerado por causa de cenas como essa, que fogem completamente das características do personagem do Snape, romantizando ele de uma forma bem chata. Cara, eu adoro o personagem do Snape. Ele é um dos melhores personagens da saga. Se não for o melhor, ele é um dos mais complexos. E essas forçadas de barra dos filmes só atrapalham as pessoas a realmente conhecerem o personagem, que já é sensacional só de você ler os livros, não precisa dessas forçadas, sacou? Enfim, mas bora lá, vamos voltar.
Também não. Tá, Vini, mas isso não interfere em nada, interfere? Aí que tá, marotos. A Hermione é uma bruxa muito inteligente e isso é um fato, isso é indiscutível. Mas muitas pessoas acreditam todo o sucesso da saga a ela. E esse tipo de cena corrobora pra isso. Porque faz parecer que do trio, o Harry e o Ron são inúteis e ela tem que pensar e resolver tudo sozinha. Quando na verdade não é bem assim. A cena do Snape protegendo o trio dá uma falsa ilusão de que o personagem era bondoso e protetor. E quando o Snape o que eu falei, a forçada de barra, longe, marotos. a Ele romantização. sim era um espião do Dumbledore e sim era apaixonado pela mãe do Harry, mas por conta dessa cena, muita gente atribui um cuidado paterno do Snape para com o Harry, e isso é algo que jamais existiu. E a terceira cena é mais uma incoerência que eu já falei anteriormente, que acaba enaltecendo a Hermione mais do que realmente devia. Vai, continua tentando, porque você ainda não me convenceu. Ok, marotos, vocês são insistentes na opinião de vocês, né? Beleza, vamos lá. Os marotos. Exatamente, galera. A história dos marotos foi simplesmente deletada do filme. Um dos pontos mais importantes e esclarecedores do livro simplesmente não existe no filme. E aí você pode até pensar... Nossa, mas aí você só tá sendo um fã chato, fazendo comparação de filme Chatão, versus né? livro. Putz. O ponto nem é Chatão esse, marotos. mesmo. O ponto é que o filme acaba sendo incoerente com ele mesmo e com os outros filmes. Quando Fred e George dão o mapa dos marotos pro Harry, por exemplo, o que a gente ouve? Isso mesmo. Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas têm o orgulho de apresentar o mapa do maroto. Beleza, até aí, embora eu acho muito difícil, você pode pensar. Ok, são 4 caras que fizeram um mapa e isso não me desperta nenhuma curiosidade. Só que aí que tá, marotos, as coisas começam a mudar. Se liga nessa cena aqui. O mapa tava mentindo. O mapa nunca mente. O mapa nunca mente. Reparou como o Sirius nem sequer perguntou de que mapa eles estavam falando? Pois é, marotos, porque aparentemente o Gary Oldman, que interpretou o Sirius, tinha lido o livro, né? E sabia que o próprio Sirius foi um dos criadores do mapa. Então aqui começam as incoerências. Em nenhum momento o filme mostra pra nós que o Sirius sequer sabe da existência do mapa. E de repente, o mapa nunca mente? Beleza, ainda não tá convencido? Vamos lá. A partir de Prisioneiro de Azkaban, do nada, absolutamente do nada, os bruxos começam a se referir a Pedro Pettigrew como Rabicho. Verdade. Our internet bill went up? Looks like you need Verizon Home Internet. No surprise price hikes or hidden fees, because nobody likes surprises. Who are you? O mesmo nome que aparece no mapa do maroto. O mesmo acontece pra Sirius. Olho Tonto Moody chama ele de Almofadinhas. Almofadinhas, você ficou maluco. Depois Harry se refere a ele como Almofadinhas, mas nós não sabemos o motivo. E se não tivéssemos visto o Olho Tonto chamar o Sirius pessoalmente pelo apelido, na cena que o Harry tá sendo interrogado pela Umbridge, não faria nenhum sentido a frase do Harry. Ele pegou almofadinhas. Ele pegou almofadinhas no esconderijo dele. Agora, Aluado e Pontas não é explicado em nenhum momento que se refere a Remo e Tiago. Vendo o filme, a gente não entende a correlação entre a forma do animago do Tiago e o patrono corpóreo do Harry. E tudo isso porque essa explicação foi totalmente deletada do filme. Além disso, o maroto... De fato, ele tem um ponto. Em nenhum momento os filmes explicam quem eram Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas. E o porquê deles serem chamados por esses nomes. A gente só sabe de tudo isso por causa dos livros. Porque a gente lê os livros. E porque a gente consome tudo relacionado a Harry Potter. E Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban é justamente o livro que conta toda essa história, e a adaptação fez um péssimo trabalho nesse sentido. O filme não diz quem criou o mapa e nem que Remo, Pedro, Sirius e Tiago eram os marotos, os garotos que criaram o mapa. Então assim, realmente, ver os outros personagens chamando Pedro de Rabicho e o Sirius de Almofadinhas nos filmes subsequentes é uma coisa completamente jogada. Quem só assistiu os filmes e não consumiu mais nada de Harry Potter não tem como entender isso. Definitivamente não tem como entender. Mas, vamos lá, vamos continuar. Os Prisioneiros de Azkaban ocupa o último lugar no ranking de bilheteria dos filmes de Harry Potter, com 807 milhões. Pra vocês terem noção, marotos, a bilheteria é mais baixa do que a bilheteria de Animais Fantásticos e Onde Habitam, tendo em vista que a saga teve uma bilheteria muito mais baixa do que esperado. Mas o que essa informação pode nos dizer? Bom, marotos, na minha opinião, a maioria dos fãs que viram o filme no cinema na época estavam aguardando ansiosos para ver aquilo que eles tinham lido no livro, e acabaram se decepcionando com a adaptação, e isso acabou gerando um impacto negativo pro filme. Após Prisioneiro de Azkaban, temos Cálice de Fogo, que já foi dirigido por outro diretor, o diretor Mike Newell, e também teve uma bilheteria abaixo do esperado, não tão baixa quanto o Prisioneiro de Azkaban, porém abaixo da média. E após ele, todos os outros filmes foram dirigidos por David Yates. Então, em termos de lançamento, receita, money,
Os filmes que foram dirigidos por Chris Columbus e David Yates foram muito superiores a Prisioneiro de Azkaban. Mas assim, marotos, ao longo do tempo, a popularidade do filme... Bom, aqui eu vou ter que discordar do meu caro amigo Quinto Maroto. Eu discordo dele porque esse lance de bilheteria é muito relativo, na minha opinião. E é preciso avaliar também o momento em que o filme foi lançado. Como que estava a economia mundial naquela ocasião? Quais foram os outros filmes que estavam sendo lançados naquele mesmo período? Tipo, o que eu tô querendo dizer é que uma série de fatores podem contribuir para uma bilheteria mais baixa e ainda assim o filme ser bom. E outra, se por um lado Prisioneiro de Azkaban teve a pior bilheteria dos filmes, por outro lado, ele é um dos melhores filmes de Harry Potter de acordo com a crítica especializada. No Rotten Tomatoes, por exemplo, Prisioneiro de Azkaban é o segundo melhor filme da saga, ficando atrás só de Relíquias da Morte Parte 2. Isso sem falar o seguinte, ó. Vai acontecer, vocês já devem saber, vai acontecer uma reexibição do filme de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban no próximo dia 4 de junho. E no Brasil, foi recorde de vendas de entrada. E a gente tá falando de um filme de 20 anos atrás, galera. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban foi lançado em 2004. E ainda assim, tá batendo recorde, sacou? Mas enfim, por isso que eu não concordo nessa daí com o nosso querido Quinto Maroto. Bora lá, vamos continuar. O filme foi crescendo entre novos fãs de Harry Potter, e é inegável que Prisioneiro de Azkaban envelheceu muito bem. Até hoje é muito divertido assistir o filme. As cenas de CGI são muito boas, até em comparação com os filmes de hoje em dia. E como eu falei, a fotografia proporciona uma experiência ainda melhor. Vale lembrar, marotos, que eu não acho Prisioneiro de Azkaban um filme ruim, tá? Eu acho que ele é o filme que mais sofreu com falhas na adaptação. Mas como fã, eu amo consumir qualquer conteúdo sobre o universo mágico de Harry Potter e me divirto muito assistindo os filmes. É que como o nome do canal já indica, né? Eu tenho um apreço muito grande pelos marotos e pela história deles. E ver ela simplesmente deletada do filme é algo que faz o filme cair muito no meu ranking. Inclusive, com a série chegando, a gente vai ter a chance de ver essas partes que ficaram de fora do filme, já que a série promete ser mais fiel ao material original. Mas é isso, marotos, o vídeo... Então, vamos lá. Eu não acho que Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban seja o filme que mais sofreu com falhas de adaptação, como o Quinto Maroto falou. Eu acho que Enigma do Príncipe ainda tem falhas de adaptação bem mais sérias. O final de Relíquias da Morte, por exemplo, o final de Relíquias da Morte Parte 2, também tem falhas graves. Cálice de Fogo também não é uma coisa que se diga, nossa, que filme bem adaptado. Então, assim, eu acho que Prisioneiro de Azkaban tá aí no bolo de filmes de Harry Potter que não foram tão bem adaptados. Mas eu não acho que ele seja o pior deles nesse sentido. Eu acho que Enigma do Príncipe, Relíquias da Morte Parte 2, Cálice de Fogo e até Ordem da Fênix foram mais mal adaptados do que Prisioneiro de Azkaban, por exemplo. Bora lá. Obviamente foi uma brincadeira, o meu intuito não é te fazer odiar o filme, muito pelo contrário, é te mostrar que mesmo com... Arregou. O Quinto Maroto deu uma arregada monstra, meus queridos. Ele começou dizendo que o filme era o pior filme da saga e terminou dizendo que isso era uma brincadeira. Ah, bicho, eu não me aguento, sério, eu não me aguento. Vini, zoeira, zoeira, eu tô ligado, eu sei o que você quis dizer, só que eu não podia perder essa, né, meu querido? Arregou legal! Bom, não tem como negar que esse é o filme mais querido pela comunidade de fãs de Harry Potter. Grande parte dos fãs tem o filme como seu filme preferido. E vale lembrar que muitos desses fãs nunca leram os livros, só assistiram os filmes mesmo. Então muitos dos detalhes que o Quinto Maroto citou acabam passando batido por essa galera. Normal. Eu acho que de todos os filmes, Prisioneiro de Azkaban é de longe, disparado, a melhor produção de cinema. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban é uma obra-prima da produção cinematográfica. E pra mim, nenhum outro filme de Harry Potter sequer chega perto dele nesse sentido. Eu não tô exagerando, é minha sincera opinião. O diretor Alfonso Cuarón trouxe uma nova sensibilidade artística pra série. Ele adotou um estilo mais sombrio, mais maduro, que reflete a evolução ou o amadurecimento dos personagens principais. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban se destaca pela estética visual bem distinta dos outros filmes. E foi um filme inovador nesse sentido. Cuarón utilizou técnicas de câmera criativas como planos mais longos, ângulos inusitados e totalmente inéditos na série. E ele conseguiu criar uma atmosfera muito única para o filme. E as transições?
As transições do filme são sensacionais. Elas são bem fluídas, elas são bem inventivas. E além disso, os efeitos especiais, especialmente falando da criação do mapa do Maroto e a representação do Bikusu e do Lupin como lobisomem, foram revolucionários para a época. E elevou o padrão de qualidade da série. Eu acho que o filme ele vai bem fundo, e assim, o quanto um filme pode ir fundo, né? Nos personagens principais, no desenvolvimento desses personagens. E também introduz personagens complexos e muito queridos pelo público, como Sirius Black e Remo Lupin. E aí explora temas de amizade, de traição, de redenção, né? E o conceito de tempo é bem intrigante no filme, porque utiliza uma viagem no tempo que, embora eu não tenha gostado da adaptação, mas é uma forma impactante, e isso sem falar da trilha sonora composta por John Williams, que, assim, complementa perfeitamente a atmosfera mágica, sombria e misteriosa do filme. Agora, dito tudo isso, quando eu vou opinar sobre um filme que é também uma adaptação de um livro, eu preciso levar em consideração a adaptação em si. E nesse ponto, Prisioneiro de Azkaban deixa muito a desejar em diversos aspectos. A falta de explicação sobre os marotos e a adaptação ruim e confusa na viagem no tempo do Harry e da Hermione são pontos, assim, decisivos pra mim. Sem falar que Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban é o meu livro favorito da saga. E assim, eu não consigo colocar a adaptação do meu livro favorito como o melhor filme, porque eu senti falta de muita coisa no filme. Muita coisa que eu me amarro no livro simplesmente foi, assim, estragada no filme. Então, assim, quando eu somo produção e adaptação, eu não acho que Prisioneiro de Azkaban seja o melhor filme de Harry Potter, como a maioria dos fãs acham. Mas eu também não acho que ele seja o pior. Pra mim, Prisioneiro de Azkaban deve ser ali o terceiro ou o quarto melhor filme da saga. E o melhor filme de Harry Potter pra mim é Câmara Secreta. Mas é isso aí, outro dia eu digo pra vocês os meus motivos pra achar que Harry Potter e a Câmara Secreta é o melhor filme da saga. No mais, corre lá no canal do Quinto Maroto e se inscreve lá se você ainda não for inscrito. Ah, e aproveita e clica nesse botão aqui, ó, e se inscreve também no Wizarding Bruno. Depois disso, clica nesse vídeo aqui que eu reagi a um top 10 bruxos mais poderosos de Harry Potter muito polêmico. Hermione mais poderosa do que Dumbledore? Difícil, hein? A gente se vê lá. Fui!